Olá Rondônia, olá Brasil, estamos mais uma vez aqui com o canal Foco de Rondônia, entrando aqui no seu lar, através do seu celular, através do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, através da sua televisão, em qualquer um dos dispositivos que você estiver assistindo neste momento. Antes de você prosseguir, eu gostaria que você se inscrevesse em nosso canal, que você se inscrevesse, compartilhasse, clicasse aí no sininho aí de notificação e pedisse aos seus amigos, companheiros, familiares que se inscrevesse também. Nos ajude a atingir 1000 inscritos nesta primeira fase do nosso canal Foco de Rondônia. Temos trazido aqui alguns noticiários, algumas opiniões, algumas informações de relevância da atualidade aqui para todos vocês. E hoje eu gostaria de deixar mais uma opinião minha a respeito deste fato gravíssimo que está acontecendo no Brasil desde sexta-feira, que foi a renúncia, o pedido de exoneração do ex-ministro Sérgio Moro. As implicâncias, quais são as consequências, os verdadeiros motivos que chegou nesse desfecho, nesse desenrolar de toda essa situação. E eu começo aqui chamando a atenção aí de vocês a respeito daquele print que o ministro Sérgio Moro fez do diálogo dele com o presidente da República e colocando na Rede Globo, nas mídias, né? O presidente fala, a notícia é aquela que foi noticiada pelo site O Antagonista: Polícia Federal na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. Esse foi o print, a conversa que teria sido, que o ministro prova que estava tendo intervenção na Polícia Federal. O que acontece? Nós devemos partir pelo pressuposto seguinte: essas investigações que a Polícia Federal está tendo são sigilosas. São investigações sigilosas, então, pela lei, ninguém deveria saber nenhum tipo de informação, nem quem estaria sendo investigado. Pois bem, e como que a imprensa, jornalistas, estavam sabendo que os deputados estavam sendo investigados? E ainda apontava a quantidade de 10 a 12 deputados sendo investigados pela Polícia Federal. Ora, se o inquérito é sigiloso, quem estava vazando essas informações então? Será que não tinha um viés político em cima de tudo isso? Então isso só fortaleceria aquilo que o presidente estava querendo, ou seja, a troca do diretor, eu penso. Por quê? Porque se estava vazando, então ou era o diretor-geral da polícia que estava vazando, ou o delegado da Polícia Federal que estava vazando, para o jornalista, o quê? Para municiar contra o presidente da República. Então é um fato importantíssimo para nós nos atermos, né? E outro fato interessante também, outra notícia que foi divulgada pela imprensa, mas que são de investigações sigilosas. Olha só. Polícia Federal aponta Carlos Bolsonaro como articulador de esquema de fake news. Ora, o inquérito não é sigiloso? E como é que já estão apontando o possível indiciado Carlos Bolsonaro? Se nem o presidente da República sabia e nem poderia saber, e a imprensa já está sabendo. Alguma coisa de errado estava acontecendo aí e o presidente não é bobo. O presidente tem informações de inteligência também de outros órgãos. Por que então que o diretor-geral da polícia não interveio nessa situação? Não abriu sindicância para apurar quem estava vazando essas informações? Então é gravíssimo essa situação. Por que vazar para a imprensa para municiar contra o presidente da República? Uma investigação que é sigilosa, que não sabe nem o nome das pessoas que estavam sendo investigadas e a imprensa já está sabendo antes de qualquer pessoa. O presidente está correto nessa situação. Outro fato, olha só, delegado, isso é notícia, está na imprensa, delegado aliado de Moro investiga Carlos Bolsonaro em inquérito sigiloso. A imprensa ainda coloca ainda que é sigiloso. Como que essas informações sigilosas, que é do âmbito da Polícia Federal apenas, dos inquéritos, que é decretado lá pelo juiz, sigilo das informações, essas informações chegaram à imprensa? Tem alguma coisa errada nisso aí que nós devemos refletir. Será que
delegados da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal não estava aí de uma forma tendenciosa direcionando informações para poder minar o presidente da República, chantagear o presidente da República? Olha, nós não sabemos o que está acontecendo, mas eu acredito que tudo isso tem alguma relevância para nós podermos refletir. A máquina que está da corrupção, o sistema que está sendo desfeito pelo presidente Bolsonaro, está relutando contra isso. Então nós devemos abrir o olho em relação a isso, devemos permanecer dando o nosso voto de confiança para o presidente Jair Messias Bolsonaro, porque uma coisa é certa, informações sigilosas, de inquéritos sigilosos, a imprensa já está sabendo. E eu acredito que foi isso que o Bolsonaro quis dizer. Olha, está na hora de trocar, porque está vazando informação. Por que está vazando informação? Vamos trocar esse cara então. Vamos colocar alguém da minha confiança e da sua confiança. Porque não pode passar informação para o presidente, mas pode passar informação para a imprensa. Então é a minha opinião a respeito dos fatos ainda, em relação ao desenrolar das notícias de sexta-feira. Outro fato importante que nós devemos analisar é que o juiz Sérgio Moro, lógico, gozando de todas a popularidade que ele tem ainda, pelo trabalho que ele desenvolveu na Lava Jato, então foi um ministro de peso para o governo Bolsonaro. E como ele tem parte da opinião pública a seu favor, o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, queria desenvolver um governo paralelo dentro do governo Bolsonaro. É isso que a interpretação que nós temos a respeito disso é que o ministro Sérgio Moro estava querendo desenvolver um governo paralelo, um poder paralelo dentro do governo. Por quê? Porque ele não estava querendo se subordinar ao presidente da República, ele não estava querendo integrar a Polícia Federal no sistema de inteligência nacional, conforme tem os decretos e leis, estabelecendo as normas. O Sérgio Moro não queria fazer isso. Ou seja, estava um governo paralelo dentro do próprio governo. E isso não pode acontecer, é contra a Constituição, é contra a democracia. Todos os ministros têm que estar submetidos à autoridade do presidente da República. Nós comentamos na gravação de ontem que o diretor-geral da Polícia Federal é um cargo de nomeação do presidente da República, é um cargo político, é de confiança do presidente da República. Automaticamente está submetido ao presidente da República, é lógico, dentro da legalidade. Mas o ministro Sérgio Moro, infelizmente, estava querendo formar um governo paralelo dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro. E com isso está perdendo a admiração de milhões de brasileiros. O ato covarde que ele faz lá da amiga dele, da deputada, ele foi padrinho do casamento dela. Ela tentando conciliar, apaziguar a situação, ele vai lá e divulga a mensagem, o print da conversa dele, de forma covarde, está perdendo o conceito. O ex-ministro Sérgio Moro, de forma covarde, divulga as mensagens dele particular, do ministro de Estado com o presidente da República. Essas conversas são informações de Estado, e tem uma lei que regulamenta o sigilo das informações, tem o tempo, tem correspondências, ofícios, decretos. Aliás, tem informações que é gerada dentro do governo que está sob sigilo, que só pode ser divulgada depois de determinado tempo. O ministro já divulgou de um dia para o outro. Será que ele não cometeu crime também em relação a isso? Embora a conversa tenha sido no WhatsApp, mas é uma conversa do presidente com o ministro de Estado, no exercício da função. Eu acredito que está dentro daquelas normas do sigilo da administração pública. Então o ministro ele está perdendo muitos admiradores por causa dessa atitude covarde dele, primeiro de agir covardemente com sua amiga e depois agir covardemente contra o presidente da República, divulgando uma conversa de Estado. Parece que isso tem sido uma prática dele, de divulgar essas coisas dessa maneira. Então está perdendo muito apoio. Tem muitos admiradores ainda, eu admiro ainda, mas está perdendo apoio. Nós temos que manter o nosso apoio ao presidente da República para ele concluir o seu trabalho,
não vamos analisar ele apenas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Existem muitos outros ministérios. É o conjunto que deve ser analisado. Tudo bem? Então esta é a minha opinião de hoje, é o vídeo de hoje para vocês abrirem o olho. Informações sigilosas estão chegando à imprensa. Com que intuito? Com que finalidade? Será que o diretor-geral da Polícia Federal não estava por trás disso? Será que o ministro Sérgio Moro não estava por trás disso? Para poder chantagear o presidente da República e formar um governo paralelo dentro do governo federal? Vamos abrir o olho, não vamos tirar o nosso apoio do presidente da República. Nós estamos fechados com o presidente Jair Bolsonaro. Por um momento ali na sexta-feira, eu quis titubear, fiquei chateado de manhã, né? Porque aquela situação, mas as coisas vão esfriando e nós chegamos à conclusão hoje que o presidente precisa mais do que nunca do nosso apoio. Do nosso apoio por causa dessa imprensa covarde, por causa da covardia do ministro Sérgio Moro, de ter... Agora ele sujou sim a sua biografia, está sujando, manchando a sua biografia por essa atitude covarde dele de fazer essa situação aí. E oxalá, queira Deus que essa situação não venha estragar mais ainda a imagem dele em relação a essa situação. E eu acredito que há alguma coisa por trás de tudo isso. Ele mostrou-se um excelente juiz, mostrou-se um excelente ministro, mas tem se mostrado um péssimo político, porque agora ele entrou de vez na política, agindo covardemente. Covarde na política, assim foi e agiu o ministro Sérgio Moro. Maravilha? Nosso apoio ao presidente Bolsonaro continua. Estamos firme e forte. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço a todos, se inscreva no nosso canal, compartilhe, e vamos juntos e vamos chegar do outro lado. O Brasil sairá maior do que quando entrou dessa crise.